Bem-vindo! Dando sequência ao nosso estudo, nessa oportunidade vamos abordar mais um tema que integra o presente curso. Lição 5: Memória e Reencarnação. Tópicos da lição 5: Introdução, Genética e Metagenética, Óvulo, Esperma, Origem Humana, Esperma, Óvulo, Fecundação, Metagenética, Ciência do Futuro, Onde estamos e para onde vamos, primeiro círculo, região mineral, segundo círculo, região celular, terceiro círculo, região molecular, quarto círculo, região eletrônica, TV Prax 5, e veja na próxima lição. Não há dúvida que muitos pontos abordados nesse curso são completamente novos para você. Contudo, nada há de novo. Algumas proposições foram estudadas pela ciência, outras enfocadas no campo filosófico, e muitas esperamos ainda por comprovação. Seguindo essa mesma linha de pensamento, apresentada na lição anterior, vamos procurar compreender de onde viemos e para onde vamos. Ao lado aqui nós vemos um DNA animado, girando. Vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Genética e metagenética. Está ligado ao DNA, inegavelmente. Qualquer pessoa sensata, ao observar os fenômenos naturais, verificará a presença de forças repetitivas dos acontecimentos. Isso estudamos bem, oportunamente. Há uma memória em cada fenômeno, ato ou fato cósmico. A memória registra as informações arquivando-a para futuras referências. No campo da biologia, o ramo encarregado do estudo das leis das transmissões dos caracteres hereditários de um indivíduo e das propriedades dos elementos que asseguram essa transferência é denominado de genética. Em nosso caso, interessa-nos o estudo da genética humana. É claro que não vamos nos aprofundar em grande parte teórica. Vamos nos deter somente ao que interessa ao foco desse curso. A memória metagenética, o que interessa nesse curso, a memória metagenética refere-se a informações hereditárias arquivadas nas metaestruturas genéticas, ou seja, nos genes humanos. Há muitos fenômenos ainda inaceitáveis pelo meio científico atual, contudo, já descritos por milenares tradições de povos e culturas, além de exaustivamente comprovado por esoteristas e místicos iluminados. E é exatamente sobre esse último ponto que nos deteremos nessa lição. Mas antes de nos aprofundarmos no tema, vejamos sinteticamente alguns elementos da reprodução humana. Um ser humano é gerado, aqui óvulo e esperma, origem humana. Um novo ser humano é gerado quando ocorre a união da célula reprodutora masculina, o espermatozoide, com uma célula reprodutora feminina, o óvulo. Vemos na ilustração abaixo como isso ocorre. É um gráfico. No ato do decurso sexual, ocorre então a ejaculação seminal masculina na vagina feminina, e em cada ejaculação perde milhões de sementes. A cada centímetro cúbico pode haver 100 milhões de espermatozoides. Na emissão seminal, são perdidos 200 a 600 milhões de espermatozoides. O curioso é saber que somente 1 ou 2 chegarão a fundir-se com óvulo. Parece absurdo a perda de tantas sementes para que apenas 1 ou 2 gere um novo ser.
O espermatozoide é um minúsculo elemento. Vemos aqui no gráfico a representação de um espermatozoide junto com o óvulo. Aqui é o óvulo e aqui o espermatozoide. O espermatozoide é um minúsculo elemento unicelular cujo comprimento é de uns 50 microns. É impossível vê-lo a olho nu, naturalmente. Somente através do microscópio podemos observá-lo. E é na cabeça do espermatozoide que armazena os cromossomos, com os genes. Dentro dos cromossomos nós temos os genes, que contêm a herança do futuro pai. Nessa parte, há os traços e características psíquicas e orgânicas que o homem transmitirá aos seus descendentes. E o óvulo, vendo aqui, o óvulo, aqui temos o esquemático do óvulo, o aparelho reprodutor feminino, a semente humana feminina é o óvulo. Esta é uma célula grande, dispondo dos elementos necessários para subsistir até ser fecundada. Uma menina, ao vir ao mundo, traz em seus ovários por volta de 500 mil de óvulos. Por volta da puberdade só restam uns 15 mil, sendo que os demais se degeneram. E a partir da primeira menstruação, todos os meses, a mulher expulsa um óvulo apto para ser fecundado por 12 horas seguidas à saída do ovário. Fim desse prazo, perde progressivamente a vitalidade, morrendo nas 48 horas posteriores. No núcleo do ovário, ou no núcleo do óvulo, encontra-se os cromossomas que contêm a herança que a mãe transmitirá ao filho ou filha, no caso da concepção. Fecundação. A fecundação. Quando o espermatozoide penetra na vagina, terá que percorrer um longo caminho até alcançar o óvulo. O comprimento desse percurso é de aproximadamente uns 15 centímetros. Entretanto, em face ao tamanho minuscular do espermatozoide, a viagem equivale a centenas de quilômetros. O caminho é difícil, porque é uma série de obstáculos naturais. E ao atingir o espermatozoide atingir o óvulo, eles se aglomerarão ao seu redor e procurarão desesperadamente por um ponto onde penetrar ou perfurar a membrana protetora ovular. E aí, quando penetra, ocorre então a fecundação. Logo após a penetração da cabeça do esperma no óvulo, ocorre a fusão dos dois núcleos. No núcleo do esperma encontram-se os 23 cromossomas, embora alguns pesquisadores considerem 24, mas vamos parar no 23 mesmo. Alguns consideram os cromossomos sexuais XY como 2, aí daria o 48. Mas vamos pelos 23. Porque, sob o ponto de vista metafísico, seriam 48, que nós vivemos num mundo chamado de 48 leis. Não vamos detalhar isso. Oportunamente, talvez, a gente venha abordar isso aí. Bom, mas os 23 cromossomos do homem e os 23 cromossomos da mulher se juntam, faz uma combinação, e aí nós temos um novo ser. Os cromossomos são formados por genes, e dentro desse está o código de características, fatores e tendência do futuro ser. Os genes estão constituídos por moléculas complexas, dentro dessas moléculas estão os átomos, e os átomos são compostos energéticos, e por fim chegamos à energia que determina o futuro corpo e suas características. Até aqui a genética possui explicações altamente elucidadoras, mas isso não é tudo. Desse ponto em diante, para compreendermos as razões, motivos e causas do destino humano, teremos que nos valer dos ensinamentos de homens sábios, filósofos e mestres espirituais autênticos. E aí caímos na chamada metagenética.
No caso da metagenética, a palavra metagenética é composta pelo prefixo meta, que significa além, e genética, isso é genes, estudo de geração, hereditariedade. Então, o que está além da hereditariedade? A metagenética estuda os fenômenos que estão além do conhecimento científico atual. Ela se vale de várias fontes para isso. Por fim, como estamos falando anteriormente, ocorrem os valores energéticos. Chegamos a valores energéticos. Esses valores podem ser positivos e negativos. Dentro do ser humano, pode ser como virtudes e defeitos. E isso é que influencia o indivíduo, a sua formação, as suas características. E aí o ser reencarnante sofre, então, a atuação dos valores positivos e negativos. Esses valores estão tanto na genética quanto na metagenética, estão no subconsciente ou no inconsciente coletivo, segundo Jung, do indivíduo, ou por ele influenciado. Então a criança ou aquele ser vai se desenvolvendo. Uma criança ao nascer traz em suas células a memória tanto genética quanto metagenética do passado. Na herança metagenética trazemos resultados de nossas ações do passado. Na verdade, as nossas más ações nos empurram hereditariamente para nascermos nesta ou naquela condição familiar, lugar, país, etc. Condição social e por aí vai. São os valores que carregamos dentro que nos empurram para nascer nessa ou naquela situação. Onde estamos e para onde vamos? Bom, para compreender melhor o fenômeno da morte, é indispensável sabermos qual é o nosso lugar nesse universo. A Bíblia menciona 4 regiões distintas no cosmos: o inferno, purgatório, paraíso e céu. Analisando metafisicamente, analisando mais detalhadamente, esotericamente, se assim eu quiser chamar, existem 4 círculos. O primeiro círculo corresponde à região mineral, ao inferno cristão, Averno, Orcus, Tártaros, Avitish, Hindu, infradimensões do cosmos. O segundo círculo corresponde à região celular, biosfera, purgatório, terceira dimensão em que vivemos. O terceiro círculo corresponde à região molecular, o paraíso, o nirvana, relaciona-se com a 4ª dimensão, chamado também de plano astral, e 5ª dimensão, chamado de plano mental. O 4º círculo corresponde à região eletrônica, ao céu, ao mundo espiritual, relaciona-se com a 6ª dimensão, o plano causal, e 7ª dimensão, o plano espiritual. Nós vivemos com o nosso corpo físico na região celular, ou seja, no segundo círculo. Ao morrermos, podemos nos deslocar com os corpos imateriais para a região mineral, primeiro círculo, ou região molecular, terceiro círculo. E aqui mostramos um esquema desses círculos. Aqui destacamos, nessa lâmina, destacamos melhor os círculos. O primeiro círculo, que corresponde à região mineral, o segundo círculo, que corresponde à região celular, o terceiro círculo, que corresponde à região molecular, e o 4º círculo, que corresponde à região eletrônica, ao mundo espiritual. Primeiro círculo, já citamos anteriormente, corresponde à região mineral. E cada círculo possui suas escalas, suas características, que você deverá ler atentamente na própria lição. Mais detalhes sobre esses círculos, né? Vale a pena lê-lo para entender para onde vamos. O segundo círculo é a região celular, que já citamos anteriormente, a biosfera, o purgatório dos cristãos, né? Nessa região celular, os fenômenos
ocorrem entre 1 mês e 60 anos. Isso é um intervalo de tempo referencial para que os fenômenos ocorram. No terceiro ciclo, que é a região molecular, ela estaria correspondendo às regiões ionosféricas, embora não seja físico, não seja tridimensional. Os astronautas não poderiam comprovar a existência dessa região em corpo físico, porque ela está em outra dimensão, em outras dimensões, em outro estado vibracional. Explicamos detalhadamente isso na própria lição. Você deverá ler esse texto também. O livro dos mortos fala sobre isso, vamos abordar isso mais adiante. E no quarto círculo, a região eletrônica, que é chamada também pelos cristãos de céu, é o céu. Os fenômenos do mundo eletrônico oscilam entre 24 segundos e meio segundo. Há uma velocidade muito grande de transformação nesse mundo. O TVPRAX 5 é uma continuação do TVPRAX anterior, aprofundando-se na chamada retrospecção progressiva, onde você vai aprendendo a recordar tanto esse mundo, o que faz, seus atos, suas ações, e avançando progressivamente para recordar as vidas passadas. E aqui explicamos passo a passo como levar essa prática, como fazer essa prática, como desenvolver essa prática, para que você obtenha resultados de recordação, não só dessa vida, como também de vidas anteriores. Você deverá praticá-la de forma ordenada, para que tenha bons resultados. Chegamos à última tela dessa lição, que é Veja na próxima lição, e os temas que nós vamos estudar na próxima lição são esses: karma e reencarnação, desvelando o mistério, sim, existe o karma, o que é o karma, a Bíblia menciona o karma e documento chinês milenar fala do karma, entre outros tópicos que vamos ver na lição seguinte. Até lá!